Muito bem. Por que os gases nobres são chamados de nobres? Júlia, Caterine, Guilherme, Patrick. Eu não lembro. Olha só. O que essa tabelinha está mostrando para nós? A distribuição eletrônica dos gases nobres, certo? Okay? O que acontece? Na natureza, os únicos elementos que são encontrados isolados, separados, ou costumo dizer solteiros, são os gases nobres, ok? Por quê? Porque eles são estáveis, a configuração eletrônica deles confere a eles estabilidade. Então, nós temos aqui o hélio com apenas 2 átomos, 2 elétrons, melhor, na única camada que ele possui, e isso confere a ele estabilidade, ele faz um dueto, ok? E o restante dos gases nobres apresentarão 8 elétrons na última camada, o que vai conferir a eles estabilidade. Um minutinho, gente. Então, daí vem a teoria do octeto, ok? Então, na teoria do octeto, o elemento precisa ter 8 elétrons na última camada, ou, no caso de alguns, precisa ter 2 para adquirir estabilidade, tá? Então, todos os elementos, e isso eu falo em relação aos elementos representativos, vão buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, ok? Então, por exemplo, o sódio tem número atômico 11, então, qual é o gás nobre mais próximo do sódio? Seria o neônio, ok? Que tem número atômico 10. Então, o sódio precisa ter configuração eletrônica do neônio. Então, para que isso aconteça, o que precisa acontecer com o sódio? O sódio precisa perder um elétron, certo? Ele tem 11 elétrons, o neônio tem 10, então ele precisa perder um, ok? Então, quando isso acontece, o sódio se transforma num íon estável, que é o Na+, ok? E ele fica exatamente com a configuração do neônio, que é um S2, 2S2 e 2P6, ok? Então, esse é o objetivo. O objetivo do elemento, ele precisa perder, receber ou compartilhar elétrons para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, ok? Então, por exemplo, aqui no caso do cloro. O cloro tem número atômico 17. Quando você observa na tabela periódica, ele está entre o neônio, que tem 10, e o argônio, que tem 18. 17 está mais próximo de 18, ok? Então, o que precisa acontecer com o cloro? Ele precisa receber um elétron para ficar com 18, como o argônio, ok? Então, quando ele recebe este um elétron, ele fica exatamente com a configuração eletrônica do argônio. Então, ele adquire estabilidade, se transformando num ânion estável, o Cl-1, o ânion cloreto, ok? Então, a única forma dos elementos adquirirem essa estabilidade é através das ligações químicas. Então, ou o elemento vai perder elétrons e ganhar, que seria a ligação iônica, tá? Ligação iônica, que é quando você tem perda e ganho de elétrons, ou ligação covalente, no caso de não metais, e ligação metálica, que seria entre os metais, ok? As mais importantes que nós trabalhamos aqui, ligação iônica e ligação covalente. Então, a ligação iônica vai se dar entre metal e não metal, ou seja, toda vez que você tiver que fazer uma ligação entre metal e não metal, a ligação vai ser iônica. Agora, se for entre não metais, a ligação vai ser covalente, ok? Por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui magnésio, que é um metal, e o cloro, que é um não metal. Então, a ligação é iônica, ok? Aqui nós temos enxofre, que é não metal, e oxigênio, que também é não metal. Então, ligação covalente. Tudo bem, gente? Agora entendi. É super fácil, tá? É só você observar a fórmula.
Então, observa o primeiro, é um metal. O segundo é um não metal. Então, a ligação vai ser do tipo iônica. Agora, se for um não metal com outro não metal, a ligação vai ser do tipo covalente. Tudo bem? Tá. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, perfeito, muito bem. Então, agora a gente vai lá para a ligação. Só um minutinho. Não trava não. Peraí, quer dizer que se o primeiro for um ametal, então é iônica. Se o segundo... Se for metal, Guilherme, se for metal, se o primeiro for metal, se for um metal com não metal, iônica, ok? Se for não metal com não metal, covalente. Ok? Ok. Entendeu, Gui? Entendi. Quer que eu dê mais um exemplo? Sim, por favor. Ó, por exemplo, aqui, ó, nessa fórmula. C2H6. O carbono é não metal. Ok? Tá lá na parte amarela, não metal. E o hidrogênio? O hidrogênio também é considerado não metal. Portanto, aqui que tipo de ligação vai ser? Não metal com não metal? Ligação por? É iônica. Não, senhor. Olha só. Quando que a ligação é iônica? A ligação vai ser iônica toda vez que você tiver metal com não metal. Ok? Quando ela vai ser covalente? Ela vai ser covalente quando você tiver não metal com não metal. Ok? Então, no caso aqui, ó, carbono é não metal, hidrogênio, não metal. Então, aqui a ligação é covalente. Tudo bem? Entendeu, Guilherme? Guilherme? Sim, então quando a ligação for com não metal, com outro metal, ela acaba sendo, deixa eu ver qual era o nome? Covalente, certo? Covalente. Isso, covalente. Não metal com não metal. Ok? Agora, se for metal com não metal, aí sim é ligação iônica. Tudo bem? Por exemplo, aqui, olha. Alumínio. O alumínio não é metal? Uhum. É metal. E o nitrogênio? Não metal. Não metal. Então, que tipo de ligação seria entre esses dois? Seria como um não metal, então é iônica. Iônica, perfeito. Entendeu? Então, toda vez que você tem metal com não metal, ligação iônica. Certo? E esses dois aqui, ó, bário e cloro? O que seria? Metal. É iônica. Iônica. Deu para entender, Gui? Sim? Sim. Teu. Muito bem. Perfeito. Ótimo. Então, olha só, crianças. Estão falando agora especificamente da ligação iônica. Ligação iônica é ligação entre íons, ok? Então, você vai ter a presença de um íon positivo e de um íon negativo. Como é que nós chamamos mesmo o íon positivo? Ânion. Não, senhor. Não, desculpa. Não é o ânion, é o negativo. Cátion. Cátion, muito bem. Agora, o íon negativo chamamos de ânion, certo? Então, olha só, observe esse esqueminha aqui. Eu tenho aqui um metal que tem carga zero. O que significa carga zero? Quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ok? Ele é neutro. E aqui nós temos um não metal, também com carga zero, ou seja, ele é neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Qual é a tendência dos metais? A tendência dos metais é sempre de perder elétrons, ok? Então, nós temos aqui o metal perdendo elétron para o não metal.
Quando esse processo acontece, o que acontece com esse metal aqui? Se ele doou um elétron, ele tem um próton a mais do que elétron. Então, ele passa a ter carga mais um. Então, ficou M+, ok? Enquanto que o ânion aqui desse lado, quer dizer, o não metal desse lado, recebeu um elétron e passou a ter um elétron a mais do que próton. Por isso, a carga do ânion passou a ser M-, certo? Então, quando você tem aqui, ó, positivo e negativo, vai haver o que aqui? A atração. Espera aí, gente, deixa eu só ver. Espera aí que eu preciso admitir mais algumas pessoas. Não. Tudo bem? Então, positivo com negativo, atração. Tá? E aí, você tem o composto iônico. Então, por exemplo, aqui, olha, no caso do sódio, né? O sódio, ele está presente na família 1A. Se o elemento está localizado na família 1A, significa que ele tem um elétron na última camada, ok? Se ele está na 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. E detalhe, toda vez que nós estamos falando em reações e ligações, são sempre os elétrons da camada de valência, ou seja, os elétrons da última camada que serão perdidos, ou serão recebidos, ou compartilhados, tá? É sempre na última camada. Então, pela posição do elemento na tabela, a gente já consegue prever qual vai ser a carga, tá? Então, no caso do sódio, se ele está na 1A, o metal que ele tiver na última camada, ele vai perder. Então, se o sódio tem um elétron na última camada, ele vai perder um elétron, ok? Agora, o não metal, quando a gente fala do não metal, a gente observa a quantidade que ele tem e pergunta quanto falta para 8. Então, por exemplo, no caso do cloro, o cloro está na família 7A, no grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Quanto falta para 8? Falta apenas um elétron, ok? Então, o sódio precisa perder um para ficar estável e o cloro precisa receber um para ficar estável. Então, quando isso acontece, nós temos o Na+ e o Cl-, positivo com negativo, atração, e aí nós temos a fórmula do composto iônico, que é o Na+ Cl-, mas nós costumamos representar simplesmente como sendo Na+ e Cl-, que seria a fórmula molecular. Nós representamos bastante o composto iônico pela fórmula molecular, tá? Mas quando a gente fala em relação à fórmula iônica mesmo, a gente simplesmente faz um aglomerado dos íons e sempre colocamos o cátion na frente do ânion. Então, seria Na+, Cl-. Ok? Aqui, olha, nós temos a fórmula eletrônica de Lewis. Na fórmula eletrônica de Lewis, o que a gente faz? A gente pega o símbolo do elemento químico, e a gente vai colocar ao redor dele pontinhos. Esses pontinhos indicam a quantidade de elétrons que o elemento tem na última camada. Então, no caso do sódio, como ele está na família 1A, ele tem um elétron. Então, a gente coloca apenas um pontinho. Okay? O cloro está localizado na família 7A, então nós colocamos 7 pontinhos. Tudo bem, gente? Entendi. Tudo. Ok. Tudo. Por exemplo, se fosse o elemento oxigênio, como seria a fórmula de Lewis para o elemento oxigênio? Por exemplo, o oxigênio, se você observar na tabela, ele está localizado na família 6A. Então, isso significa que ele tem 6 elétrons. Então, a gente escreve o símbolo e coloca ao redor dele 6 pontinhos. Okay? Então, essa seria a fórmula eletrônica de Lewis. Isso é muito importante, tá? Precisa saber fazer. Ok? Então, olha só, nós podemos resolver a ligação iônica a partir da fórmula eletrônica de Lewis e também podemos resolver a partir da regrinha do escorregador, tá? Então, na fórmula eletrônica de Lewis, a gente coloca aqui a setinha indicando quem é que está doando o elétron para quem, ok? Já na regrinha do escorregador, o que a gente faz? A carga vira atomicidade, ok?
A carga se transforma em atomicidade. Então, a carga do cátion vira atomicidade do ânion. E a carga do ânion vira atomicidade do cátion. Ok? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais claro aqui, com cargas maiores do que 1. Okay? Então, por exemplo, aqui, ó, cálcio e bromo. O cálcio está localizado no grupo 2 ou família 2A. Isso significa o quê? Que ele tem 2 elétrons na última camada. E são esses 2 elétrons, como ele é metal, esses 2 elétrons serão perdidos. Agora o bromo. O bromo está localizado na 7A, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. O que precisa acontecer com ele? Peraí, não entendi. Precisa receber um elétron. Isso mesmo. O que você não entendeu, Guilherme? Não, eu que estou precisando. Agora eu entendi. Entendeu? Muito bem. Então, o metal que ele tem, ele perde. Agora, o não metal sempre pergunta quanto falta para ele completar o octeto. Ok? Então, no caso do bromo, falta 1 elétron. Então, olha só, fórmula eletrônica de Lewis. Então, a gente escreveu aqui o símbolo do cálcio, colocou a quantidade de elétrons que ele tem. Ele está na 2A, ele tem 2 pontinhos, então, 2 elétrons. Agora o bromo. E aí, detalhe, tá? O bromo, porque essa daqui foi a aula que eu já tinha gravado para vocês. Então, eu vou fazer por partes aqui para vocês compreenderem, tá? Então, inicialmente, você vai colocar um cálcio e um bromo, certo? Como o bromo só precisa receber 1 elétron, então o cálcio doa 1 elétron. O bromo fica estável, fica feliz. Porém, o cálcio ainda tem 1 elétron para doar, não tem? Então, o que a gente vai fazer? A gente acrescenta mais um átomo de bromo. Ok? E aí o cálcio doa o último elétron dele. Então, olha, sempre na fórmula a gente vai colocar o cátion na frente do ânion. Então, metal na frente do não metal. Então, nós temos um átomo de cálcio e 2 átomos de bromo. Então, a fórmula seria CaBr2. Agora, aqui é pela regrinha do escorregador, tá? Então, se ele está localizado na 2A, significa que ele tem 2 elétrons na última camada e ele é metal, então ele vai perder. Então, quem perde fica positivo, então fica Ca mais 2. Agora o bromo. O bromo está na 7A, tem 7. Quanto falta para 8? Falta 1. Então, ele vai ficar com 1 elétron a mais do que próton. Então, fica Br menos 1. E aí, o que a gente faz? A gente cruza as cargas, ok? Então, a carga do cátion vai virar a quantidade do bromo. E a carga do bromo vai virar a quantidade do cálcio. Então, como é que fica? Fica Ca1Br2. Isso daqui se baseia no quê? No princípio de que a quantidade de elétrons perdidos tem que ser a mesma quantidade de elétrons que foi recebida, ok? Então, olha, quando a gente multiplica aqui, ó, 1 vezes 2, então, quando você multiplica a carga pela atomicidade do cálcio, dá 2. Agora, quando você multiplica aqui a quantidade do bromo vezes a carga dele, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. Sempre tem que dar 0. Tudo bem, gente? Ok? Tá aí. Tranquilo? Sim. Beleza. Perfeito. Então, olha só mais um detalhe. Nós temos aqui, olha, cálcio e enxofre. O cálcio e o enxofre, o cálcio está localizado na família 2A, o enxofre na 6A. Então, fala para mim, se ele está na 2A, qual tem que ser a carga dele? Vamos fazer pela regrinha do escorregador primeiro, por favor. Qual tem que ser a carga? Mais 2. Mais 2, certo? O que ele tem, ele vai perder 2, perfeito. E o enxofre? O enxofre tem 6. Quanto falta para 8? Menos 2. Isso, muito bem. O que a gente faz agora? Multiplicador. O que a gente faz? Regrinha do escorregador. O que a gente faz agora com as cargas? A gente troca por
Coloca para Cruza. a faixa A mais 2 e A menos 2. Isso. Então, seria isso daqui. Esse vem para cá e esse vem para cá. Então, ficaria qual fórmula? CA. CAS. CA2S2. Será que essa fórmula está correta, gente? Acho que não. Será que está certo? Olha só. Quando a gente faz pela fórmula eletrônica de Lewis, a gente percebe o seguinte, ó, o cálcio precisa perder 2 e o enxofre precisa receber 2. Então, esse cálcio aqui perde os 2 elétrons dele para o enxofre. Então, na realidade, nós temos a fórmula CaS, ok? Então, olha só, quando falamos em ligação iônica, uma coisa que você não pode esquecer, tá? Toda vez que você tiver íons bivalentes, trivalentes ou tetravalentes, o que é isso? Bivalente, um é mais 2, é esse caso aqui, ó. Um íon é mais 2, o outro é menos 2. Se for trivalente, um vai ser mais 3 e o outro menos 3. E se for tetra, um vai ser mais 4 e o outro menos 4. O que você vai fazer? Você vai cancelar as cargas, ok? Então, fica 1 para 1. Então, aqui, ó, essa fórmula está errada. O correto é CaS. Tudo bem? Isso só vai acontecer com o bivalente e o tetravalente, né? Bi, tri, tetra. Toda vez que for mesma quantidade, um positivo e outro negativo, você cancela. Tá? Aí vai ser 1 para 1. Tudo bem? Então, olha só, um exercíciozinho. Não, alguns. Então, nesse primeiro, eu vou virar assim a tela, acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem isso. Exercício número 1 é para indicar a quantidade de elétrons que cada um desses átomos aí deve perder ou receber para adquirir a estabilidade, para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Então, um minutinho para vocês. Peguem a tabela, procura o elemento na tabela, observa qual é o gás nobre mais próximo e observa o que precisa acontecer com ele. Ele precisa perder elétrons e a quantidade, ok? Ou receber. Um minutinho, gente. Conseguiram entender o que é para fazer? Querem que faça um exemplo? O que é para procurar na tabela e ver qual deles vai perder ou ganhar elétrons, tá? Fala de novo. Eu não entendi o que você disse. Pelo que eu entendi, é para procurar na tabela e ver qual deles vai ganhar ou perder elétrons. Isso, por exemplo, olha só, vou fazer vou fazer a letra A. O lítio. O lítio, ele está localizado em que período da tabela? Segundo. 2. Período, certo. Deve ser E período 2. qual é a família? 1A. 1A. Me passa o número atômico dele. Qual é o número atômico do lítio? 3. 3. Então, quer dizer, agora eu vou comparar o lítio com a coluna dos gases nobres. O lítio, então, estaria entre o hélio, que tem número atômico 2, certo? E o neônio, que tem número atômico 10. Fala para mim, 3 está mais próximo de 2 ou de 10? 2. De 2. Então, o lítio vai buscar a configuração eletrônica do gás nobre que tem o número atômico mais próximo, no caso seria o hélio. Então, se o lítio tem número atômico 3, ele tem quantos elétrons? Lembra que o átomo é neutro. É 3. Ele tem 3 elétrons. 3. Muito bem. Então, ele tem 3 elétrons. Para que ele fique com a mesma quantidade que o hélio, precisa acontecer o quê? Ele precisa Perder um elétron. Perder um elétron. Então, é isso que você vai... Ai, caramba, apaguei tudo. É isso. Me empolguei. É isso que você vai escrever aqui, ok? Então, o lítio precisa perder um elétron. Deu para entender o que é para fazer? Entendi.
Muito bem, então 1 minutinho, rapidinho. Pronto, vamos lá? Podemos? Sim? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho, tá? Muito bem. Vamos lá, então. O cloro tem número atômico 17. Ele está entre o neônio, que tem 10, e o argônio, que tem 18. Como é que fica o caso do cloro? O que precisa acontecer com ele? Ele precisa ganhar um elétron. Então, precisa receber um elétron. Beleza. E o fósforo? O fósforo tem número atômico 15. O que precisa acontecer com ele? Ganhar 3. Ganhar 3. Isso. Perfeito. E esse D aqui, não lembro o que é. Acho que era alumínio aqui, eu devo ter apagado. Alumínio, gente. O que precisa acontecer com o alumínio? O alumínio está localizado na família 3A, ou seja, ele tem 3 elétrons na última camada e ele é metal. Perder 3 elétrons. Isso. Então, esse perde 3. Beleza. E o estrôncio? O estrôncio está na 2A. Dois A é metal. O que acontece? Perder 2. Perder 2. Alô? Professor? Professor? Oi, estão me ouvindo? Estão me escutando?
Ah, agora tô. Alô? Agora tá? Ah, tá. Então, enxofre. O enxofre, ele está localizado na família 6A e é não metal. Não metal, tendência de receber. Se ele está na 6A, ele tem 6. Quanto falta para 8? Dois. Tem que receber 2. Precisa, então, receber Dois. 2. Muito bem. E aqui, o Silício, né? silício. Isso. Ele, como é um metal, então a tendência dele é receber 4. Então, olha só. A família 4A, a tendência dela não é nem de perder, esse aí entrou propositalmente. A tendência da família 4A não é nem de perder e nem de receber. Qual é a tendência deles? Fica neutro? Não. Olha, nós vimos aí dois tipos de ligações. Nós temos a ligação iônica e temos a ligação covalente. Na ligação covalente, ninguém perde e ninguém ganha. Todo mundo compartilha, né? Isso. Então, no caso do silício, a tendência dele seria de compartilhar elétrons, tá? Ok? E aí, no caso, ele compartilharia os elétrons da última camada, que são 4. E o oxigênio? Tem que receber 2. Precisa receber 2. Muito bem. O que você quer dizer com compartilhar? Calma que a gente ainda vai falar deles, tá? Olha só. Então, gente, seguinte, só para facilitar, quando a gente está falando em relação à ligação iônica, se você já souber montar a carga do íon estável a partir da família, já vai facilitar a sua vida. Então, por exemplo, no caso do lítio, fala para mim, qual seria a fórmula do íon estável do lítio? Seria Li o quê? Se ele perde um, qual é a carga? Li mais. Perfeito. É isso que vocês precisam saber. Do cloro, se ele ganha um elétron, qual é a carga dele? Cl menos 2. Menos 1, porque ele recebeu 1. No caso do fósforo, qual seria? Qual é a fórmula do fósforo? Fórmula do ânion estável? Menos 3. Menos 3, perfeito. E do alumínio? Al? Mais A 3. L menos 3. Ó, Não, tá que perdendo. mais 3. Mais 3. Isso. Agora o estrôncio, qual seria a fórmula? SR mais 2. Perfeito. E do enxofre? S menos 2. Menos 2. Quanto? Menos 2. Okay? O silício a gente não vai colocar. E o oxigênio? Menos 2. Perfeito. Exercício 2. Por que o Li- não é um íon estável? Por que o Li- não é um íon estável? Porque ele não se mantém estável sem que ele sem que ele perca, que ele toe um item, quer dizer, um elétron. Ele se mantém instável. Por que essa fórmula está errada? O lítio é metal ou não metal? É metal. Metal. A tendência do metal é de perder ou receber elétrons? É de perder. De perder. Então, no caso aqui, essa carga está errada, não está? Não, está indicando que ele está recebendo um elétron. E a tendência do metal não é receber, e sim perder. Ok? Então, qual seria? A gente acabou de fazer ali em cima. O Seria íon LU estável do lítio seria Li+. mais. Ok? Muito bem. Exercício 3. Das espécies abaixo, quais delas estão com a fórmula certinha? Ou seja, estão representando o íon estável do elemento químico ao qual representa. Por exemplo, o magnésio.
Magnésio, vou fazer a letra A, hein? O magnésio está localizado na família 2A. Então, ele é metal, ele perde, fica positivo. Perde quanto? Perde 2. Então, Mg mais 2. Então, essa daqui, ó, estaria correta. Ok? Essa estaria correta. Rapidinho, vou dar 1 minutinho para vocês. Passam da letra B até a letra K. Então, vocês vão assinalar aquela que apresentar a fórmula correta do íon estável. Professora, não dá para te escutar. Eu não estou falando. Agora é a sua vez de fazer exercício. Já terminou? Saque. Calma aí, professora, eu tô fazendo. Pronto, né? Deu? Deu tempo? Podemos? Sim? Terminaram, crianças? Não, professora, ainda não terminamos. 1 minutinho, mais 1 minutinho, hein? Rapidinho. Beleza. Pronto. 2 minutos. Vamos lá. Sódio. O sódio está localizado na família 1A. Ele está localizado na 1A e ele é metal. Qual seria a carga dele? Seria o cátion Na mais 1, certo? Então, a letra B está correta ou está errado? Correto. A letra T? Correto. P? A B. D. Certo. Está correta, perfeito. A letra C é o frâncio. O frâncio também está na família 1A. Se ele está na 1A, será que a carga dele vai ser mais 2? Não. Não. Não, então esse está errado, né? E, canetinha, vamos, meu bem, funciona. É errado. Na letra D, nós temos o enxofre. O enxofre está na família 6A. Ou seja, ele tem 6. Quanto falta para 8? 2. Então, está correto ou está errada a letra D? Correto. Tá correta. Tá perfeito. Letra E, lítio, Li mais 2. O lítio está localizado na família 1A. Tá certa a carga dele? Não. Não. Bário. O bário está localizado na família 2A. Tá correta a carga? Ba mais 3? Não, tá Não. errado.
Tá errado, né? Seria o quê? Ba mais 2, né? E o bromo? O bromo está localizado na 7A. Ou seja, ele tem 7. Falta apenas um elétron para 8. Então, tá correto, Chay? Essa Não, estrutura aí? É errado, né? Carbono. Carbono está na família 4A. Se ele está na 4A, o que vai acontecer com ele? Ele só compartilha. Ele compartilha, beleza. Cálcio está na 2A. Então, qual seria a carga? Tá certo essa carga aí? CA+? Não, tá errado. Não. Argônio. O argônio é gás nobre. Gás nobre precisa se ligar para existir? Não. Ele Não. está normalmente. Isso, então, estaria correto colocar argônio com a carga mais? Não. Não, porque ele não tem tendência, né? A tendência, ele não precisa se ligar. Por isso que ele é chamado de nobre. E o césio está sem carga, né, gente? Está sem carga. Vai, vamos colocar. Se fosse CS mais 1, estaria correto? Sim. Sim. Ele é da família 1A, ok? Tudo bem? Exercício 4, para nós finalizarmos aqui a parte de ligação iônica, ok? Então, agora nós precisamos escrever as fórmulas dos compostos, tá? Então, vou virar aqui para ficar mais. Aí. Então, olha só. Qual fórmula vocês acharam mais fácil? A regrinha do escorregador ou a fórmula eletrônica de Lewis? De Lewis. De Lewis, Lewis. sério? Lewis. Mas eu vou falar para vocês, a mais prática é a do escorregador, tá? Então, assim, você está fazendo prova, você tem limite de tempo, a do escorregador é a mais prática, tá? Essa primeira aqui a gente vai resolver tanto por uma quanto por outra. Depois a gente vai utilizar só a do escorregador, tá bom? Olha só. Então, o bário. O bário está localizado na família 2A. Então, quantos pontinhos eu devo colocar aqui? 2. 2 pontinhos. O cloro está localizado na família 7A. Quantos pontinhos eu devo colocar aqui? 7. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que vai acontecer aqui? O bário... Ih, caneta, tá ruim. O bário vai perder 1. O cloro fica estável, certo? Porém, o bário ainda tem 1 elétron para perder. O que a gente faz agora? O cloro já está estável, não pode receber mais. O que a gente faz agora? Coloca mais um cloro. Coloco mais um cloro, perfeito. 6, 7. E o bário doa o último elétron dele. O bário ficou feliz e o cloro também ficou feliz. Aí o que a gente faz? É só colocar o cátion na frente do ânion, ok? Então, o bário, nós utilizamos apenas 1. Quando temos 1, não precisamos colocar, já subentende-se que temos 1. Agora, o cloro. O cloro, nós temos 2. Então, BaCl2, ok? Já na regrinha do escorregador, como seria? Coloco o símbolo, eu sei que o bário é da família 2A, então ele tem 2 elétrons para perder, ok? Ele perde. Mas, Cl, o cloro está na 7A, então ele tem 7. Quanto falta para 8? Falta apenas 1. Como ele é não metal, então menos 1. E aí o que a gente faz? Eu simplesmente cruzo as cargas. Então, nós temos BaCl2. Lembrando que não temos quantidade negativa, certo? Então, quando a carga desce, sempre positiva, certo? Então, olha só, essa segunda forma aqui, ó, é bem mais prática do que a fórmula de Lewis, ok? Letra B. Alumínio e nitrogênio. O alumínio está localizado na família 3A. Se ele está na 3A, como é que fica a carga dele?
Mais Como 3. fica a carga? Mais 3, porque ele é metal, né? E o nitrogênio? O nitrogênio está localizado na família 5A. Então, ele tem 5. Quanto falta para 8? Também. Como fica? Menos 3. Menos 3. O que a gente faz agora? Cruza. Cruza. Não, cancela os 2. Opa, muito bem. Então, olha, nesse caso, são íons trivalentes, ó, mais 3 e menos 3. Então, nós vamos cancelar as cargas. Então, a fórmula fica AlN, ok? AlN. Agora aqui, ó, cálcio e o íon composto chamado fosfato. Perceba, ó, o exercício já nos forneceu aqui, ó, a carga do íon, porque ele é um íon composto, logo você não vai encontrá-lo na tabela periódica, mas o cálcio você encontra. O cálcio é da família 2A, então qual vai ser a carga dele? Mais 2. Mais 2. Então, ó, nós faremos aqui Ca mais 2 mais CO4 menos 3. E aí, o que a gente vai fazer? Cruza as cargas. Como é que fica a fórmula? Quem é para mim? Ca3. Oh, tá certo. Isso, Ca3, PO2. CO. E o 4? Olha só, seguinte. Quando você for descer a carga e essa carga for maior que 1, você vai colocar o ânion entre parênteses, ok? Então fica PO4 e o 2 você coloca do lado de fora. Ou seja, você precisa de 3 cálcios para 2 ânions fosfato, ok? Para que todo mundo aí adquira estabilidade. Tudo bem? Tudo. Ok? Agora aqui, Na e permanganato. Permanganato, a carga é menos 1. E do sódio? O sódio está na família 1A. Qual vai ser a carga dele? Mais Mais 1. Isso, então fica Na mais MnO4 menos. Qual é a fórmula? Mais 1 e menos 1 é só juntar, né? Então fica NaMnO4. Ok? E o último aqui, Ca mais OH menos. Então, aqui a hidroxila menos 1 e o cálcio a gente já viu que vai ser mais 2. Então, fica Ca mais 2 mais OH menos. E aí a gente cruza as cargas. Ok? Então, como é que fica? Ca mais só OH2. Ó, abre parênteses, ok? Porque a sua carga que vai descer, você tem um ânion composto e essa carga é maior que 1. Então, OH e o 2 do lado de fora. Tudo bem? Difícil? Entendi. Super fácil, né? Olha só, gente, eu já vou ter que desligar porque eu vou ter que entrar na aula do segundo ano. Mas olha, o exercício 5... Eu vou tirar aqui um print e vou mandar lá para o grupo de vocês. Esse daqui é sobre ligação covalente. Então, você vai assistir a aula que foi postada no Google Class, ok? E você vai fazer esses exercícios aqui para a próxima aula. Tudo bem? Tudo. Tá? Então, por hoje é isso, tá bom? Eu preciso desligar porque eu já preciso abrir a sala de segunda. Desculpa, tá bom? mas você vai botar isso daí via Classroom? Eu não entendi, Guilherme. Repete. Você vai mandar isso daí via Classroom? Só para saber. Não, eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Já eu mando para vocês pelo WhatsApp. Ok? Ok. Então, a gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijos para vocês e Tchau, até. Pro. Tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Pro.